programa Baixada em Foco. E agora a gente vai conversar com a doutora Rosimeire Marques, que vai estar informando para a gente tudo sobre saúde bucal. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, ligue para cá. O telefone é 3466-6555, o endereço na internet, baixada10@cambras.com.br. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Cíntia. Obrigada pela presença. Eu é que agradeço. Gostaria que você explicasse para a gente com que idade a pessoa deve começar, a criança já deve começar a escovar os dentinhos, qual é o procedimento básico para estar cuidando da boca? Hoje em dia, Cíntia, não tem idade. A idade não seria a idade da criança, porque hoje existe até odontologia para o bebê. Então, até o bebê já vai ao dentista. Mas a melhor idade é a mãe gestante já ter um acompanhamento de um dentista. Hoje existem especialistas, né, odontopediatras, que fazem isso. Então, essa criança vai ser acompanhada desde lá na gestação. Já tem até uma ligação, a gente vai, antes de continuar o nosso papo, vamos conversar com a pessoa que está ligando. Boa noite, quem está falando? Alô, boa noite? Alô? Oi, boa noite, é Ronaldo? Oi, Ronaldo, boa noite, obrigado pela sua participação. Abaixa um pouquinho o volume da sua televisão para a gente te ouvir melhor. Tá bom? Tá ótimo. Pode fazer sua pergunta, por favor. Eu tenho bastante metal na boca, de esquiar amálgama. E em cima e embaixo, eu queria saber qual seria o material indicado para essa restauração. Sim. A odontologia evoluiu muito, né? Com todo esse avanço tecnológico. Hoje existe uma gama muito grande de materiais, né? E eu trabalho com um material específico chamado Targes Vectris, né? O que é isso? Esse material foi desenvolvido pelos alemães, né? E antigamente os dentistas usavam assim metal, né? Era o amálgama, mas isso era bastante trabalhoso para o dentista fazer na boca. E hoje nós utilizamos um material que é da cor do dente e é tão forte como o dente, né? O nome, né, técnico desse material é cerômero, né? Mas existem resinas, existem cerâmicas, né? Todos os materiais são indicados, né? Vai do dentista escolher o qual ele mais domina. Então, no caso dele, que tem, pelo que eu entendi, ele tem algumas restaurações, né? E queria estar melhorando a estética da boca, fazendo essa troca. É aconselhável ele mexer na restauração que já foi feita ou não tem nada a ver, ele pode estar fazendo normalmente? Isso é muito polêmico, né? Eu acho assim, se ele tem uma preocupação estética, ele deve mexer. Porque se isso incomoda a pessoa, né? Se ela não está bem consigo mesma, ela deve mexer, né? E quanto ao material, existem as resinas que são da cor do dente, só que elas são usadas só para os dentes da frente. Então, se o problema dele for nos dentes do fundo, a resina ela é fraca, ela não aguentaria. Então, não seria uma boa substituição, tirar um amálgama para pôr uma resina, porque ela não aguentaria. Mas, no caso, esses materiais de nova geração, como targes e porcelanas, tem também um outro sistema chamado Empress, poderia sim substituir com estética, né? E com garantia, poderia substituir com força, né? Então ele vai ficar com a boca novinha sem ter... É muito caro refazer, né? Todas essas restaurações por causa da estética, ou você acha que não, dá para a pessoa pagar? Não, com certeza, porque agora não é mais assim um dentista que faz, né? É feito é um processo laboratorial, existe um laboratório de suporte, né? Então, com isso, o dentista ficou mais rápido. Então, como ficou mais rápido, o preço também, acho que com isso os pacientes saíram ganhando. Vamos voltar a falar sobre os cuidados básicos. De quanto em quanto tempo a pessoa deve ir ao dentista, ou se a pessoa... Vou dar um exemplo para você, vou emendar uma pergunta na outra. Aquelas pessoas que a gente já sabe que tem facilidade para ter cárie, né? Problemas ou até mesmo com gengiva. O que você recomendaria para ele estar fazendo um tratamento e não ter que toda hora, quando ele voltar ao dentista, ele já está com um número grandinho aí de coisa para estar fazendo? Teoricamente, de 6 em 6 meses, né, é aconselhável que a pessoa procure o dentista. Alguns pacientes que têm mais risco, né, tem alguns pacientes que têm até uma herança hereditária. Então, esse paciente precisaria ir mais frequentemente, até 4 vezes por ano, de 3 em 3 meses. Mas o ideal
Para a maioria da população é de 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses. Em relação ainda aos bebês, quando a mãe está amamentando ainda, né, a criança não tem nenhum dentinho, existe algum processo de limpeza das gengivas que a mãe pode estar fazendo? Ou é um mito, não precisa isso, só quando os dentinhos nascerem, mesmo que ela comece a cuidar? Não precisa, né? Existe um procedimento que é a mãe pegar uma gaze, envolver a gaze no dedo indicador e está fazendo a remoção do leite, né? Mas o mais importante é a criança que toma mamadeira, né? A criança que toma mamadeira, evitar de colocar o açúcar ou chocolates, né? Porque esse tipo de açúcar causa a famosa cárie de mamadeira, que faz com que a criancinha perca todos os dentes. Mas já pequenininho... Sim, às vezes criança de 3, 4 anos, os dentes, né, acabaram de nascer e já estão no estado. Por quê? Porque a criança mama com um leite muito adoçado, com muito chocolate, e a criança dorme e fica 8 horas com aquele leite parado na boca, e isso faz com que os dentes se estraguem. E em relação às gengivas ainda, mas para as pessoas adultas, pessoas que não têm muito problema com cárie, geralmente relaxam um pouquinho para estar visitando o dentista. Mas é sensível nessa parte da gengiva. Qual o melhor cuidado para não ter sensibilidade, tártaro? Esses antissépticos, né, são bons, são recomendáveis? Olha, isso é muito polêmico também, né, a questão do antisséptico. Na verdade, ele funciona... Eu não sou muito a favor da pessoa usar frequentemente o antisséptico, né? Eu acho assim, se a pessoa tem um problema, ela usa o antisséptico para melhorar e depois ela para. Porque algumas pessoas compram e passam a usar todos os dias. Então fica como se você tomasse um remédio todos os dias. E aí existe algum risco para os dentes? Enfraquece os dentes ou não? Não tem... Não existe risco porque eles são bastante diluídos, né? Certo. Mas também é como um perfume bucal, né? Alguns antissépticos. Alguns são mais específicos, mais concentrados. A pessoa deve estar usando quando ela tem uma gengivite, quando ela tem um problema específico. O que você recomendaria então do correto para estar usando um antisséptico? É melhor o acompanhamento de um dentista, né? Porque o dentista poderia estar indicando se realmente o paciente necessita desse antisséptico. Senão nem precisa usar, não. Só a escovação já... A escovação e o fio dental, né? Até a escovação mesmo, às vezes até sem o creme dental já é eficiente. Vamos falar um pouquinho de escovação. Escovação para você, para a pessoa não agredir as gengivas, fazer direitinho. Qual que é o procedimento? Eu vi que você trouxe alguns prospectos, no caso, né? São uns modelinhos para estar ensinando como faz a escovação. Então, se você quiser, se você puder, presta bem atenção. Ela vai ensinar como faz a escovação. Eu gostaria de demonstrar aqui nesse esquema. Ah, sim. Como é que? Qual câmera? Acho que pode virar para cá. Queria demonstrar o problema, Levanta porque a escovação é a solução. Tá dando para ver, produção? Tá? Bom, isso aqui seria um dente. Então, isso aqui é o que nós enxergamos do nosso dente, né? E aqui seria a raiz do dente. Como uma árvore tem a raiz, e isso aqui é a parte externa do dente. Em volta do dente, nós temos o osso. E esse osso aqui, ó, é todo furadinho. Isso aqui que seria o nosso queixo. Tá? Quando nós mordemos, existe uma força muito grande aqui, de quase 100 quilos, que impulsiona o dente para baixo. E quando o dente desce, existe um líquido que sai por esses furinhos. Então, eu estou explicando isso para demonstrar que o dente não é totalmente colado ao osso. Existe um espaço, né? E é nesse espaço que mora o problema. É aqui que começa toda a gengivite, toda a inflamação, né? Então, como é que o dente para na boca? O dente é amarrado. São milhões de fibras que amarram o dente ao osso. O nosso dente é como um amortecedor para pancada, né? Só que o grande problema chama placa bacteriana. A placa é o seguinte, quando a gente acorda, a gente tem placa... Só vou te interromper um minutinho para você explicar essa parte da placa bacteriana, que parece que tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta, a gente responde a pergunta da pessoa e termina a explicação para não ficar aguardando a gente. Boa noite, quem está falando? Oi, o Alexandre. Oi, Alexandre, boa noite, obrigado pela sua participação. Nada. Pode fazer sua pergunta. No caso, para a doutora, que as minhas gengivas, elas subiram, né? Elas se diminuíram. Eu gostaria de saber por que disso. Alexandre, é exatamente isso que eu estou explicando aqui. Eu vou concluir, você já vai entender. Eu não sei se você entendeu até aqui,
aqui seria, né, o osso que segura os dentes, aqui seria a parte de fora do dente. Nós temos 2/3 do dente dentro do osso. E aqui existe esse líquido, né? Então, quando começa a juntar placa bacteriana é o seguinte: você almoçou, você está com placa, você comeu uma coxinha, todas as refeições que você come já começa a juntar placa. E a placa, ela começa a se juntar aqui, ó, em volta, embaixo do dente. Se você não conseguir remover, essa placa vai descer e ela começa a arrebentar essas fibras que amarram o dente ao osso. Então, Alexandre, você falou que parece que seu dente está grande. Então, o que acontece? Por motivo de placa, provavelmente, você perdeu alguma dessas fibras, né? Então, agora, quando você vê parte da raiz também. Então, tem um pedacinho da sua raiz exposta. E isso, infelizmente, é irreversível, Alexandre. Nunca mais essa gengiva vai colar, porque essas fibras são como um neurônio, elas não têm regeneração. Elas, uma vez mortas, elas nunca mais voltam. No caso dele, ou de pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo e tem um problema semelhante, qual seria o melhor modo de ter feito a prevenção? Indo no dentista de 6 em 6 meses, no caso dele já tem que radiografar para ver a gravidade. Por quê? Porque se isso aqui chama tártaro, certo? Se esse tártaro desce até aqui embaixo, esse dente fica mole, né? Porque arrebenta as fibras e ele fica totalmente solto e começa a cair. As pessoas antigas chamavam isso de piorreia. Então elas falavam assim: eu tive piorreia e todos os meus dentes caíram. Então isso é muito sério realmente. Então quando a pessoa deve procurar o dentista? Essa doença, chamada gengivite, ela não manda recado. Isso por quê? Porque ela não dói, né? Quando ela chega, muitas vezes já é triste. Às vezes as pessoas me procuram no meu consultório: olha, meu dente caiu na mão, né? Então, qual o sinal? Primeira coisa, mau hálito. Geralmente a pessoa que está com um tártaro aqui dá mau hálito. Sangrar um pouquinho, às vezes vai passar o fio dental, sangra um pouquinho, né? E um pouquinho avermelhada. São só esses os sinais. As pessoas tendo um desse sinal devem procurar o dentista. Por quê? O que o dentista vai fazer? O dentista vai remover essa pedra que está aqui com um instrumental. Porque depois que ela está dura, a pessoa pode passar fio dental que não consegue mais remover. Doutora, tem mais uma pergunta. Rodrigo de Santos, se eu não me engano, boa noite. Boa noite. Rodrigo, obrigado pela sua participação. Eu vou te pedir só uma gentileza, a gente está com o tempo curto. Você vai fazer a sua pergunta, a doutora vai responder rapidamente pra gente, tá bom? Tá, tudo bem. Que eu perdi meu dente da frente e eu fui no dentista e ele falou que eu tinha que desgastar os 2 dentes do lado. E precisava fazer o canal. Aí eu queria saber se é verdade, tem que desgastar 2 dentes para fazer um. Qual o nome dele? Rodrigo. Rodrigo, é o seguinte, é interessante sua pergunta. Atualmente não, né? Realmente, antigamente a gente não tinha material. Isso aqui eu acredito que é um caso parecido. Ele falou que perdeu um dente da frente. Com esse material chamado Targes Vectris, agora nós colocamos uma fibra e não precisa tratar canal e é possível recolocar esse dente perdido. Dá para ele mostrar? Acho que está dando para ver, tá? Então, esse dente foi colocado sem desgastar os dentes do lado. É um processo químico, né? É uma fibra que fabricada na Alemanha, que é possível colocar o dente sem metal, sem ferro, né? Tem alguns outros exemplos aqui, ó. Esse aqui é só a substituição do amálgama. Aqui, uma pessoa que perdeu muitos dentes e ela fica sem metal na boca. Deixa eu pegar um caso aqui. Porque antigamente as pessoas, para não desgastar os dentes, tinham que colocar uma peça metálica e agora não precisa mais. Fica perfeito. Bom, eu vou pedir para você fazer rapidamente isso na escovação, a gente está com o tempo estourado. Certo. Então, primeira coisa, a pessoa tem que ter uma escova reta, de cerdas retas, né? Quando a escova começar a esgarçar, deve ser jogada fora, né? E muito importante é isso, é colocar a escova paralela, né? E procurar mesmo fazer com que a escova entre dentro da gengiva, mesmo que sangre. Esse é o ideal, fazer uma leve vibração e girar para baixo, né? Isso seria os dentes de cima, né? Procurar sempre fazer com que a cerda entre dentro da gengiva. Não é isso que faz a gengiva subir, o que faz é o tártaro. Os dentes de baixo, mesma coisa. Fazer com que a cerda penetre dentro dessa gengiva, fazer um movimento vibratório e girar, tá? E os dentes de cima, assim como uma escova, né? Assim, assim,
né? E muito importante é o fio dental, né? Porque é o fio dental que evita o problema do tártaro. O fio dental é o principal. E, infelizmente, acho que 90% da população não sabe passar o fio dental. O fio dental, ele precisa entrar dentro da gengiva. Ele precisa realmente entrar... Mesmo que sangre, continuar passando. Se sangrar é porque essa gengiva já está com problema. Tá? Então, tem que entrar dentro do sulco, tem que esconder o fio dental. Aí soltar uma das pontas e puxar. Tá ótimo. O fio não é para passar entre os dentes, é para passar embaixo da gengiva. Bom, vamos chamar então, acho que tem mais um, antes de a gente terminar essa entrevista, as pessoas estão ligando, querem informações, então a gente vai estar conversando, eu acho que já está na linha, eu vou perguntar para a produção, é o Vladimir, é isso? Vladimir. Oi, boa noite, Vladimir. Beleza? Tudo bem? Tudo certo. Obrigada pela participação, pode fazer a sua pergunta, por favor? Bom, é o seguinte, eu queria saber se por um acaso uma pessoa vai, como no caso do meu pai, que já foi mordido cobra e tal, e por causa dos remédios, e por causa do veneno da cobra, ele perdeu muitos dentes, né? E eu queria saber se por um acaso isso aí também seria alguma coisa genética ou não. Eu também tenho problema com dentes, sempre escovo, sempre passo por dental e tal, só que sempre tive problema também com os dentes, entendeu? E é isso que eu queria saber, se tem alguma coisa a ver, os remédios, antibióticos e tal, e o veneno da cobra e tal, né? Se realmente isso aí me transmitiu alguma coisa ou não. Tá ok. Sim, existe um problema genético. Algumas pessoas têm muita cárie e outras pessoas têm muito tártaro. Geralmente o tártaro está associado a um problema genético. Então a gente pega uma família onde o vô perdeu os dentes por tártaro, o filho perdendo e o neto vai perder. Isso é, se ele não escovar direito. Agora o único remédio que faz mal é a tetraciclina, mas na verdade ela só escurece os dentes. Não faz ter... Ele falou que o pai perdeu alguns dentes, você não atribuiria então o problema à quantidade de remédios que ele tomou? Pode ser que o pai dele tenha essa doença periodontal que é hereditária, porque ele disse que ele também perdeu alguns dentes. Mas o remédio só faria mal antes dos 8 anos, né? A tetraciclina, ela penetra no dentinho de leite e depois passa para o permanente. Tá ok. Ok, doutora. Eu gostaria que você deixasse o telefone para as pessoas estarem ligando, se informando um pouquinho mais, né? Tá visitando aí essas novas técnicas de restauração, né, bucal. E agradecer a sua presença. A gente vai estar convidando você para vir mais vezes e estar dando maiores orientações, porque ficaram algumas perguntas e o tempo, infelizmente, é curto, não dá para a gente estar falando sobre tudo. Eu que agradeço, Cíntia, obrigada pelo convite, né? Meu telefone é 3289-4889. Já tem, então. Muito obrigada, boa noite.